vez aqui com o Direito Pop! E com um tema bem legal sobre Tchan! alienação parental, amiga. Alienação parental? Sabe o que é? Não, mas eu quero me apresentar. Ah, tá, esqueci. Deise Alves. Consuelo Ebra. Tudo bom? Então vamos lá. Qual é o tema? Vai, vou contar. Alienação parental. O que é alienação O que parental? é alienação parental? Então, alienação parental é quando normalmente um dos pais, ou o pai ou a mãe, cria alguns artifícios para tentar afastar o filho ou a filha da convivência com o outro. Normalmente, é óbvio que eu tô falando de uma separação, de um divórcio, né? Normalmente, quer dizer, normalmente não, mas às vezes acontece de numa separação, uma das partes ficar magoada e às vezes como revide, o que é péssimo, né? Como revide, acaba usando a criança contra o outro e praticando atos que a gente chama de alienação parental. Por exemplo, né? Digamos que a criança tenha ficado na guarda unilateral da mãe, ou seja, a criança vive com a mãe e o pai vem visitar. Né? Às vezes, muitas vezes, essa mãe, se ela pratica alienação parental, quando o pai vem visitar, todo final de semana que o pai vem visitar, ela arruma um jeitinho da criança não ir, mas disfarçadamente, é sempre uma coisa velada. Ela chora na hora que a criança vai, chora muito, a criança se sente culpada, prefere não ir. Ou ela fala assim, mamãe, é bem comprar esse brinquedo pra você essa semana, logo agora você vai. Compra na outra não dá, só posso essa. Aí a criança não dá. Isso tudo para afastar do convívio com... É, isso aí. Ou desqualifica o outro, fala mal do outro, às vezes muda de endereço o tempo inteiro para dificultar a visita, às vezes vai morar num lugar muito longe só para dificultar a visita, omite informações da escola, omite informações médicas para que o outro não fique sabendo o que está acontecendo com a criança, para que a criança não se sinta assim muito bem cuidada pelo outro, a ponto de, mas esse é o mais grave, a ponto de você ter, em determinadas circunstâncias, o alienador é aquele que pratica esse comportamento que é feio, né? A ponto de você ter situações, que obviamente vão parar na justiça, onde o alienador imputa acusações falsas ao outro, às vezes acusações graves. Convence assim a criança, às vezes muito pequena, de que o outro abusou dela, às vezes sexualmente. E você sabe que uma mentira contada por uma criança várias vezes acaba virando uma verdade. E o alienador, ele é manipulador, né, por natureza. Com certeza. Esse dom. Mas isso que você está falando, rapidinho interrompendo, só para lembrar, teve um caso recente que apareceu na mídia dos dois filhos que acusaram o pai há anos atrás, manipulado pela mãe, e alegaram que foram abusados pelo pai, e o pai ficou preso. E a acusação era falsa? Era falsa. Depois que os filhos completaram 18 anos, que eles foram lá e relataram tudo, mas teve todo um procedimento. Você vê como isso é mais comum do que se pensa. Nossa. E é um caso tipo de alienação parental. Só que tem um problema. Isso sempre aconteceu. Quer dizer, sempre aconteceu. Estou querendo dizer que isso aconteceu não é uma muitas novidade, vezes. Isso não é uma novidade. De vez em quando, por exemplo, chegava, antes de 2010, chegava lá um cliente, às vezes o homem, às vezes a mulher, porque quem pode praticar pode ser a mãe ou o pai, né? Na verdade, quem pode praticar alienação parental é aquele que é responsável pelo menor e tem o menor na sua companhia diária. Muitas vezes a criança não reside nem com o pai nem com a mãe. Digamos que o pai e a mãe trabalhem demais e aí o juiz autoriza que quem vai ter a guarda desse menor é a avó. A avó materna, a mãe da mãe. E essa mãe da mãe detesta o ex-marido da filha, que é o pai do menor. E essa avó pode praticar esses atos falando mal desse pai o tempo inteiro, tentando incutir na cabeça da criança, enfiar na cabeça da criança que aquele pai foi responsável pelo sofrimento da mãe, que esse pai é isso, que esse pai é aquilo. E aí a criança começa a despertar um sentimento ruim pelo outro. Nem que seja culpa, né? Se eu for com o outro, ou se eu for com o papai, a mamãe vai ficar aborrecida comigo, né? Às vezes o pai pratica alienação parental. Só uma pergunta. E no caso de uma babá, seria enquadrado também como alienação? Porque não tem parentesco? Não, porque a babá, por mais que ela fique com a criança, ela não detém a guarda da criança. Não, sim, mas ela convive com a criança. Sim. Ela pode ter um poder em cima da criança. Ela poderia manipular essa criança até um pedido da mãe, alguma coisa. Na verdade, mas assim, não seria enquadrado como alienação. Se fosse alguém que não é parente, assim, e que não tem a guarda formal, não, porque
muito provavelmente o juiz vai partir do pressuposto de que por maior a convivência que se tenha com aquela babá, a grande responsável, na verdade, é aquele que detém a guarda, seja a mãe, seja o pai. O que pode acontecer, você falou um detalhe importante, de repente o juiz se convencer por A mais B que aquele que contratou a babá de alguma maneira está por trás disso. Tá. Aí se enquadraria no caso. Mas e essa lei? Então, o que acontece? Antes de 2010 você não tinha lei para isso. Então a gente recebia muitos clientes com essa reclamação, falavam, digamos que. Eu vou falar do homem porque era muito mais normal a mãe deter a guarda do filho do que o pai. Hoje é mais equilibrado. Hoje né? Mas antigamente era muito mais normal. Então normalmente era o homem que chegava reclamando, olha, eu não consigo ver minha filha nunca, porque eu chego lá para ver, para pegar, ela é pequena, ela nunca quer ir comigo. A gente já pescava logo, assim, essa mãe tá fazendo algum tipo de chantagem emocional com essa filha. Mas não tinha nem esse termo ainda. Não tinha alienação parental. Mas a gente não tinha que fazer, a gente simplesmente virava para esse sujeito e falava assim, espera a sua filha crescer, porque um dia, quando ela tiver maior, ela vai ver com quem tá a verdade. E era o que acontecia. Só que os danos que derivam disso são muito graves, porque quando a filha crescia e muitas vezes percebia o que tinha acontecido, ela já tinha um abismo ali de relação com aquele pai que não dava para recuperar, não tinha intimidade nenhuma, já estava cheia de danos psicológicos, enfim. Em 2010, uma série de exigências, inclusive da mídia, nasceu a lei de alienação parental com esse nome, a lei que deu esse nome, Por que alienação parental? Porque aquele que pratica a conduta ilícita e pratica esse comportamento feio é como se ele alienasse o outro, né? Alienar é afastar de si, é como se ele alienasse o outro da criança. Então o alienador é o que pratica, o alienado é o que sofre alienação. Essa lei, que é a 12.318 de 2010, vai entrar aqui na lateral o número da lei, né? Essa lei, na verdade, ela diz o que é alienação no seu artigo 2º. Aí usa lá uma terminologia um pouco mais complicada, de que quando há interferência psicológica do menor praticada por um dos genitores ou por aquele que detém a guarda para afastar a convivência do outro. Na verdade, foi o que a gente falou, criar artifícios para que a criança comece a repudiar, não gostar mais de ir com o outro. Isso fere um direito fundamental da criança, porque a Constituição, na verdade, trabalha com um princípio chamado princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e diz lá que um dos direitos fundamentais da criança é a convivência com a família de maneira saudável. Por que de maneira saudável? Porque a família é considerada hoje, para o direito, não só para a psicologia, o centro de formação do ser humano. Você ter uma família saudável é a maneira que você tem de crescer saudável, sem inseguranças, pronto para a vida, né? Bom, por que essa lei foi fundamental? Porque ela dá ao judiciário mecanismos que possam provar a alienação. Se você entra com uma ação de alienação... Provar e punir, né? Provar e punir. O sujeito que está sofrendo isso como vítima, né? Aqueles pais que iam lá no escritório, por exemplo, eles agora, se fossem hoje, podiam entrar com uma ação de alienação parental. O judiciário, por força da lei, na verdade, vai disponibilizar uma psicóloga vinculada à justiça para acompanhar esse caso. Essa psicóloga, ela vai entrevistar as partes todas, pai, mãe, a criança, pode conviver ali na rotina do menor, pode chegar de surpresa na casa ali 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, o quanto ela achar necessário, para ver o comportamento do alienador em relação à criança, como é que a criança se comporta em relação ao outro, aquela que é a vítima da alienação. Vai investigar o histórico familiar, vai investigar a personalidade das partes. Ela vai usar toda a técnica, né, que ela estudou para isso. E no final ela vai dar um laudo. Né? Tem até um prazo para um lado que a princípio são 90 dias. Por que 90 dias? Para a justiça 90 dias é rapidinho, né? Porque, na verdade, esse pedido para a lei ele é tão importante pelos danos que ele pode causar que ele tem prioridade, né? É uma ação que corre um sistema de prioridade mais rápido. É claro, tá. E aí ela vai dar um laudo. Se ela falar existem indícios claros de alienação, o juiz pode punir. As punições estão no artigo 6º da Lei 12.318. Que vai estar ali. Que vai estar aqui. São várias punições. O juiz pode decidir se aplica uma ou se aplica várias ao mesmo tempo. Uma delas é simplesmente advertir, mandar uma intimação e falar, é feio o que você está fazendo. Ai. Da próxima vez eu vou te puxar mais as orelhas. A outra, por exemplo, é aplicar uma multa. A gente já tem algumas jurisprudências, algumas decisões do tribunal, dizendo, olha, você aqui praticou alienação, fez e vai pagar a multa. E a multa vai para quem? Pro alienado? Pro alienador.
Quem tem que pagar a Não, multa... isso eu sei, mas punir- que é a favor de quem? Para quem? Não é a Vai favor pro do alienado, Estado? vai pro Estado. Vai pro Estado. Teoricamente vai ser o Sim, alienador vai também ser nada punido. impede que o alienado entre com ação de indenização. Ainda tem isso. Pois Tá. é. Ele pode, o juiz pode, por exemplo, se a guarda era da mãe, se é guarda unilateral. Guarda unilateral é quando a criança convive, na verdade ela mora com a mãe, as decisões em relação à rotina da menor são tomadas por essa mãe e o outro só visita para fiscalizar e para ter convivência com a criança. Ele pode inverter essa guarda. Pode dizer, olha, a guarda agora vai ser do outro para que a criança possa conviver mais com o outro. Ou ainda que ele não inverta a guarda, ele pode ampliar o convívio da criança com a vítima, aumentando as visitações do outro. Ele pode, inclusive, suspender o poder familiar. Poder familiar. Então, poder familiar é uma espécie de poder que os pais têm sobre... É o poder que os pais têm sobre a pessoa dos filhos que lhes permite conviver, educar, cuidar, entendeu? Traduzindo, suspender o poder familiar é afastar completamente por um tempo. Então, o poder né? familiar é exercitado pelo pai e pela mãe só. É. Ou É. uma falta, talvez um avô, não. Não, por exemplo, se o avô tem a guarda da criança ou se os pais morreram tem a tutela da criança, que é o nome que se dá Sim. para quando os pais morrem, quem fica com a criança. Ele não tem esse poder familiar. O poder do tutor ou só do guardião é um pouco menor. Entendi. Por exemplo, o poder de castigo que os pais têm, o tutor não tem. Tá. Para castigar teria que pedir autorização judicial. Então parece que na prática é assim. Mas enfim. Peraí, né? já vou tirar a tua televisão. E essas punições vieram em excelente hora, porque o ato de alienação parental normalmente cessa e aí se restaura, ou seja, com mais rapidez a convivência da criança com esse que era a vítima, para não acontecer o que aconteceu nesse caso aí. Nesse caso da prisão, Sim, você na está época- acabando o tempo aqui, mas é importante falar. Já Nesse tá caso da prisão aqui, se naquela época houvesse a lei de alienação parental, muito provavelmente o pai, mesmo sofrendo uma ação criminal, iria correr para a vara civil, ia entrar com uma ação de alienação. E se conseguisse provar, os psicólogos, sabe que o psicólogo é preparado para arrancar da criança determinadas verdades. Isso. Esses menores ou não teriam denunciado o pai, ou teriam contado, olha, é mentira, na verdade o papai não fez isso não, foi a mamãe que mandou eu falar. Teria evitado esse caos e esse problema todo, né? Então essa lei era importante para punir, mas para restabelecer o convívio da criança com aquela vítima, para que não se passe tanto tempo. Porque por mais que essas crianças hoje, desse caso aí, tenham crescido, chegaram aos 18 anos, estragou a relação com o pai. Irreversível, Não tem intimidade nenhuma. Entendeu? Irreversível, E uma coisa importante, você pode entrar com uma ação de alienação parental, você pode também comunicar a alienação dentro de uma outra ação. Você entrou com uma ação de separação. Dentro dessa ação você pode falar, tá acontecendo isso aqui, ó. Isso é tão importante que mesmo dentro de uma outra ação, que a gente chama de pedido incidental, o juiz vai pensar aquilo ali e falar, opa, isso é importante, designa uma psicóloga para fazer a investigação. O juiz ele vai ter que se movimentar para poder... Isso aí. É isso aí. É isso que a lei confere, É né? isso que a lei confere. Maneiro, maneiro. Mas esse tema também envolve o lado psicológico, né? Muito, inclusive, a gente está agendando aí uma palestra num consultório aí, de uma psicóloga, onde a gente vai palestrar sobre o tema e essa psicóloga também vai falar dos danos psicológicos que derivam desse tipo de coisa. Tamanha seriedade. Doutora Maria Tereza, né? Doutora Maria Tereza Peixoto Guimarães é a psicóloga, tá legal? Que vai ser a nossa convidada aí num próximo momento. Ainda não agendamos não, já está tudo Mas já está tudo organizado, é só marcar a data. Que vai ser uma extensão desse tema de extrema importância. A gente vai divulgar, vocês querendo ir na palestra, vai ser bem legal, porque a gente vai abrir para perguntas, Isso, olha que legal. isso. A palestra muito provavelmente não vai ter preço a ser cobrado, talvez a gente peça um alimento, né, para ajudar alguma instituição, já que o programa tem essa função social aqui. Tchan! Falei pra caramba, né, mas tá tudo bem, é importante sempre falar. Se inscrevam no Direito Pop. Direito Pop, se inscreva, dê um like e vamos ter o WhatsApp de civil. Vamos ter o WhatsApp de civil de também. trabalhista já temos, eu vou botar aí. Depois a gente vai divulgar, tá bom? Então tá, meu amor. Beijo. Um beijo, valeu. Tchan, Direito Pop.